Eu queria convidá-los a uma reflexão bem breve, continuando a nossa jornada sobre maturidade, convidá-los ao texto do primeiro livro dos Reis, do capítulo 14, e vamos parar aqui no versículo 30, primeiro livro dos Reis, capítulo 14, versículo 30, e eu vou contar uma história para vocês e apontar uma coisa que para mim revela muita maturidade ou também revela imaturidade. E a gente precisa prestar atenção nessas questões para que a gente não seja, de alguma forma, levado a viver uma vida que a gente não precisava viver. O versículo 30 do capítulo 14 do primeiro livro dos Reis vai trazer esta informação simples: houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Então é simples de gravar esse texto, né? Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Ok, informação importantíssima, pastor, mas o que eu faço com ela? Para que você entenda esta situação, nós precisamos contar as histórias dessas pessoas e quem sejam elas. E até que ponto e qual foi o caminho que trilharam para chegar a essa condição. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, meus irmãos, nós vivemos lutas constantes. Muitas vezes temos desafios constantes. Muitas vezes temos guerras constantes contra situações, eu não estou dizendo só contra pessoas, mas contra situações, mas isso nasce a partir de atitudes nossas, de atitudes que tomamos, de decisões que tomamos, e que muitas vezes vão gerando situações até que chegam nesse ponto. É o final da história de Roboão, porém, a história vai contar com esta ênfase: houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Só para que vocês saibam, esses dois são reis, um do reino do sul, o outro do reino do norte, de Israel. Um rei de Judá, outro rei de Israel. Roboão, rei de Judá, Jeroboão, rei de Israel, reino do norte. E isso vai ter desdobramentos tão profundos que vai esbarrar lá no encontro de Jesus com a samaritana. Por ser esse conflito gerado aqui, vai esbarrar naquela situação de ela falar para Jesus: os samaritanos não se dão bem, não se comunicam com os judeus. Nasce dessa história aqui. Pra vocês terem ideia como é que é importante a gente ter cuidado com as coisas que a gente faz na vida. Jeroboão era um homem que trabalhava para Salomão no reino, mas por questões que você pode ler posteriormente, ele tem problemas e ele então foge porque Salomão deseja matá-lo. E ele vai para o Egito, vai viver no Egito, lá no rei Sisaque, ele fica por lá, até que Salomão morra. Roboão, por outro lado, é filho de Salomão, do homem mais sábio de todos os tempos, e ele assume o reinado de Salomão, na morte de Salomão. Quando então Salomão morre, Roboão é levado ao trono, e ele assume o trono, e Jeroboão volta do Egito e traz os seus irmãos das tribos, e faz um pedido a Roboão, que aí nós vamos encontrar essa história nos capítulos anteriores, e aqui é que eu gostaria de pensar com vocês sobre as decisões que precisamos tomar na nossa vida e que questões podem revelar maturidade ou imaturidade. Capítulo 12, agora do mesmo livro, do primeiro livro dos Reis, vai contar um pouco dessa história.
Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamar o rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso, mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. A intenção então de Jeroboão era diminuir a carga tributária e os índices de trabalho forçado e pesado para seu povo. Roboão respondeu: voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. E aqui começa uma questão importante. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido a seu pai Salomão durante a vida dele, homens experientes, homens mais velhos, maduros, e eles disseram: ele disse, como vocês me aconselham a responder a este povo? Como vocês me aconselham? E os mais velhos, os mais experimentados, os mais habilitados responderam: se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Olha a resposta de um povo, de uma liderança, de um grupo de pessoas maduras. Olha, rei, você está começando agora. Você é um rei jovem, embora não fosse jovem com pouca idade, ele tinha 41 anos, mas não tinha experiência. Você é um rei jovem. Eles fizeram um pedido que é um pedido justo. Se você servi-los e atender a eles nessas demandas que são justas, eles vão te servir para sempre, não vai haver problema. Esse foi o conselho dos mais velhos. O problema é que Roboão não parou aí. Ele foi se consultar com outro grupo de pessoas. Olha aqui, vamos continuar o texto. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que tinham que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz: diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te disse: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Dize: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Ele tinha, Roboão, 2 conselhos que são absolutamente antagônicos. Um dos conselhos vindo de pessoas experientes, pessoas maduras, pessoas hábeis, pessoas que sabiam como lidar, porque haviam instruído e haviam caminhado junto com o homem mais sábio de todos os tempos, Salomão. Salomão fez escolhas equivocadas, mas no conjunto do seu reinado, esse reino expandiu de maneira a atrair a atenção de todos os reinos do entorno. Todos ficaram absolutamente surpreendidos com a grandeza da sabedoria deste rei. E Roboão está ali, filho deste rei, bebeu destas fontes e agora tem uma decisão a tomar, a primeira decisão do seu reinado.
E ele então vai procurar conselho. Ele procura conselho com os experimentados, com aqueles mais experientes, com aqueles que já têm a vivência, e procura conselho com aqueles mais jovens, mais empolgados, mais animados, que estão querendo fazer coisas novas, fazer mudanças e transformações. E ele assume um lado dessa história, e que a gente sabe como termina a história, porque a gente começou pelo final. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão, porque Roboão assumiu que deveria ouvir os inexperientes, os mais jovens. Isso aqui não tem a ver com idade, mas aqueles que não tinham experimentado, não tinham sido experimentados, cresceram com ele, mas não tinham sido experimentados nas coisas da vida, e faz essa escolha. E volta-se então para Jeroboão. Quando 3 dias passam, eles voltam, e ele dá a resposta dos mais jovens. Ele diz: olha, vocês me pediram para ser mais brando com vocês, para ser leve com vocês, para diminuir a carga tributária de vocês, para diminuir o trabalho pesado de vocês. Vou dizer para vocês, o meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. Eu vou ser mais pesado. Meu pai o chicoteava com chicote simples, eu vou chicoteá-los com chicote pontiagudo. O que aconteceu é que naquele momento, Jeroboão, com todas as 10 tribos do norte, romperam com o reino e estabeleceram um novo reino, o reino do norte, o reino de Israel. E Jeroboão então se torna rei desse reino. Aquele povo que poderia então caminhar como servos em conjunto, fazer um trilho, fazer uma jornada, agora o reino está dividido. Aí você pode dizer para mim, é verdade, Deus tinha dito lá para Jeroboão e também avisado que haveria de fazer isso por conta das atitudes mal feitas de Salomão, seus casamentos e a apostasia que tomou conta, a idolatria que tomou conta do reino. Deus preservou Judá por conta de memória de Davi, mas a ideia original, o projeto original nunca foi esse. O projeto original é que de fato houvesse um reino, houvesse um povo, e esse povo fosse um povo de representatividade. Todavia, as nossas escolhas muitas vezes nos levam para lugares que nós não vamos gostar de viver no futuro. E maturidade, meus irmãos, como eu tenho conversado com vocês ao longo desse tempo, e não quero me alongar hoje, também se revela de uma forma muito contundente. Maturidade se revela a partir da decisão pessoal de quem serão os nossos conselheiros, de quem nós vamos tomar conselho, quem nós vamos dar ouvidos para as decisões da nossa vida. Quem serão aquelas pessoas experimentadas que você vai poder ouvir e vai se aconselhar? Muitas vezes você está dando ouvidos aos seus impulsos juvenis, aos seus impulsos jovens, às conversas que são geradas a partir não só dos externos, mas também das posições internas. Você é jovem, você quer coisas, você almeja, você deseja, mas não para ouvir os mais habilitados, os mais experientes, aqueles que já dobraram esse lugar, essa curva, que sabem como fazê-la. Nós precisamos ter muito cuidado, meus irmãos, porque no afã da nossa força jovem, no sentido da nossa motivação, muitas vezes nós vamos deixar que isso nos leve a lugares que vão ser lugares de tragédia, de tristeza no nosso futuro. É necessário manifestar a nossa maturidade ouvindo pessoas habilitadas, pessoas que vão dizer para nós coisas importantes, mas muitas vezes que nós não gostaríamos de ouvir.
Roboão então dá ouvidos àqueles que dizem: você precisa se impor no início, você precisa mostrar aqui você veio, você precisa dizer quem é você de fato, e as coisas vão então entrar no eixo, e não entraram. Portanto, a palavra dessa manhã é para levar você a pensar quem tem sido, quais são as pessoas, quem são os livros, quais são os livros, quem são as pessoas que têm te servido como conselheiro, quem são as pessoas que te aconselham com respeito a seu casamento, quem são as pessoas que te aconselham a respeito de sua vida, quem são as pessoas que te aconselham a respeito de sua vida profissional, sua vida pessoal, quem são as pessoas que te aconselham para a vida, a quem você está dando ouvidos, porque não é simplesmente ouvir o conselho, mas o que você tem escolhido. Roboão ouviu 2 conselhos, o dos mais experientes: olha, Roboão, sirva esse povo, sirva esse povo. Se você servir esse povo vai se voltar para você e vai te servir para sempre. Sirva esse povo. Mas Roboão, rei novo, não, isso é servir. Eu sou um rei, eu estou aqui para ser servido. E ele vai ouvir então, e ele dá ouvidos aos mais jovens e inexperientes. Isso aqui não tem a ver com faixa etária, porque tem muita gente de idade baixa, mas tem experiência, e muita gente de idade mais avançada sem experiência alguma. A minha pergunta para você levar para pensar essa semana: a quem você tem dado ouvidos? Quem são seus conselheiros? Quem são as pessoas que te orientam nas decisões diversas da vida? São essas pessoas que estão aí nas redes sociais, com todo respeito ao que eu vou dizer, são os coaches da moderna maneira de trabalhar as pessoas nas redes sociais, na internet. São os pastores que você nunca encontrou na vida, mas vê lá, não sabe como é que é a vida deles, mas vê lá na rede social, na internet. Pessoas que arrastam multidões pelas redes, mas que ninguém conhece pessoalmente. Quem são os seus conselheiros? Quem dá conselhos para você? A quem você está ouvindo? O final dessa história é um versículo simples: e houve guerra constante entre Jeroboão e Roboão. A minha pergunta é: quem quer viver de guerra constante? Quem quer viver em eterna beligerância? Quem quer viver em conflitos constantes? Vai depender de a quem você está dando ouvidos, a quem você está emprestando os seus ouvidos, a quem você está pedindo conselhos. Maturidade se revela na capacidade de escolher não só o melhor conselho, mas os conselheiros mais habilitados. Não é na multidão de conselhos que se encontra a sabedoria, mas é na multiplicidade dos conselheiros. Quem são os conselheiros que você tem ouvido nesses tempos? São os que estão disponibilizados pelas redes, disponibilizados pelas mídias. Quem te orienta? Nós precisamos rever, meus irmãos, porque isso vai revelar se somos maduros ou somos imaturos, e vamos passar a vida toda brigando por uma coisa que nem precisava haver briga. Pense nisso, leve isso para a sua semana e deixe isso fustigar o seu coração. Quem tem sido os meus conselheiros da minha jornada da vida? A quem eu tenho dado ouvidos? Porque não adianta também dizer: ah não,
Ó, o pastor é meu conselheiro, mas você dá ouvido a outra pessoa. Ele pode ter conselheiro, vamos dizer tecnicamente falando, mas você empresta o ouvido para outra pessoa. Quem são as pessoas que você ouve, que você de fato dá ouvidos? Isso vai revelar o seu nível de maturidade e vai poupá-lo de um futuro desgraçado. Pare de dar ouvidos a celebridades instantâneas e comece a dar ouvidos àqueles que ouvem a voz de Deus e a palavra de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, e aqui não há nenhum arrobo de sabedoria. Quantas vezes a gente vai e conversa com a pessoa, mas ela chega para a gente já com a carteirada divina. Deus, pá! Não ouve ninguém. Aí amanhã a gente sabe da história, a pessoa quebrada, vivendo dificuldades, escolhas, e sem graça, com vergonha, e aí não toma as decisões coerentes, certas. Cuidado, quem está sendo seu conselheiro revelará a sua maturidade. A quem você tem dado ouvidos revelará o seu futuro. Muitas vezes, como é que será o meu futuro? Como será o meu amanhã? Até cantamos o samba. Seu futuro depende das escolhas de conselheiros que você escolhe no seu presente. A quem você dá ouvidos? Que Deus nos ajude a dar ouvidos aos experimentados pela palavra. A homens e mulheres de Deus que podem e são habilitados para orientar você para uma vida reta, uma vida segura, uma vida de qualidade e um futuro maravilhoso na presença de Deus. Não sem dificuldades, mas um futuro que vai glorificar o nome bendito do Senhor. Você recebe essa palavra nessa manhã. Você vai avaliar isso, você vai pensar sobre isso essa semana. A quem eu tenho emprestado os meus ouvidos? Quem tem sido o meu conselheiro ou os meus conselheiros para a minha vida? Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Nunca fui tão metodista. 12:00 em ponto. Naquele relógio lá, tá? Estou falando daquele relógio lá. Talvez é porque hoje eu fui convidado para pregar na reunião das 5 horas da igreja, que foi meu primeiro pastorado titular. Lá, o pastor Davis, lá em Mananciais. Vou pregar lá, a igreja está fazendo aniversário. Foi meu primeiro ministério titular, né? Eu já tinha passado como pastor auxiliar em várias igrejas. E o pastor, algumas semanas atrás, me ligou e me convidou para estarmos juntos no aniversário da igreja. É muito bom, e talvez por isso eu esteja tão metodista hoje. Muito obrigado por você ter vindo, muito obrigado pelo seu empenho. Eu sei que nesses tempos a gente fica assim pensando, saio ou não saio, fico em casa ou não fico, não é? Vou para o culto ou não vou, mas você veio, e eu espero que Deus tenha ministrado ao seu coração coisas novas, e eu espero também, que até o que você não percebeu, que recebeu de Deus, esteja guardado no seu coração, porque Deus se derramou sobre nós hoje de maneira muito poderosa, e Ele tem estado aqui conosco nesse tempo em nome de Jesus.